Ministério da Palavra, abra a sua Bíblia em Isaías 30, verso 20. Isaías 30, verso 20. Ontem nós tivemos o seminário de cura e libertação aqui na igreja, com Samela e Igor na direção, uma equipe junto, foi bênção demais, aprendemos, crescemos. É a 6ª vez que eu faço o seminário, 6ª ou 7ª vez. Eu amo, porque toda vez que você senta para aprender, algo novo nasce, né? Então vale muito a pena. Isaías 30, verso 20, amém? Bom, deixa eu dar uma informação para vocês enquanto você chega aí. Na quinta-feira, dia 23, que dia? 23, 7h30? 7h30, casa do Hugo, nós vamos postar o endereço lá no grupo, nós iremos celebrar batismos, no plural. Glória a Deus, amém? Pastor, eu quero participar, eu quero estar junto no batismo, como é que eu faço para fazer isso aí? Você vai ter que procurar o Igor e a Samela e dar o nome para eles, se você que quer ir para estar junto com a gente lá. Porque ocorreu, eu não sei por qual motivo, na cabeça do Eliseu Perru, fazer uma carne assada. Vai entender? Ô tribulação. Não é, Eliseu? Vai ser benção? É de Deus? E Eliseu falou, pastor, eu não estou comendo pão, só estou comendo carne. Mas é companheiro, né? Amém? Procura o Igor, procura a Sama. Eu quero estar junto lá nesse dia. Inclusive o Hugo e a Miriam é o que estão na coordenação do projeto dos serviços de hoje, dos cultos de hoje, de quarta, porque no primeiro culto, no primeiro domingo do mês, diaconato, segundo domingo do mês, célula da Tânia que serve, terceiro domingo do mês, célula do Igor e da Samela, quarto domingo do mês, célula do Felipe Sirlene. Então você que quer servir em alguma área aqui da igreja, conecta com eles para estar junto, amém? Muito bem, vamos para a palavra? Isaías 30, 20, está aí? Posso ler? Embora o Senhor lhes dê pão de angústia e água de aflição, os mestres de vocês não se esconderão mais. Vocês os verão com os seus próprios olhos. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andem nele. Amém? Eu quero falar com você nessa manhã sobre como se nunca tivesse sido ferido. Feche teus olhos. Pai Santo, obrigado pela tua palavra. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo. Que o Senhor fale aos nossos corações nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Como se nunca tivesse sido ferido. Eu não sei quem é o autor dessa frase, mas ela ardeu dentro de mim quando eu ouvi ela. Mark Twain, é Twain que fala? Mark Twain, filósofo aqui americano dos Estados Unidos, ele disse o seguinte: se você pegar um cachorro faminto e torná-lo próspero, ele não o morderá. Esta é a principal diferença entre um cachorro e um homem. Se você encontrar um cachorro que ninguém dá valor, largado para morrer, mendigando na rua, maltratado, espancado, ferido, você pode amá-lo, você pode cuidar dele, levar para sua casa, e apesar da dor que esse animal sofreu, por causa do seu amor por ele, este cão se tornará o seu melhor amigo. Ele irá ficar feliz quando você chegar, ele vai te cumprimentar todos os dias, ele virá quando você chamar, não importa o que estiver fazendo, ele será fiel a você até a morte. A melhor parte, para ele não importa a sua cor, seu sexo, sua religião, seu status social. É impressionante isso. Você já conhece essa história, sim ou não? Ela é comum, né? A Tânia, eu não gosto de cachorro. A Tânia ama cachorro. Eu amo a Tânia. Então, nós sempre tivemos cachorro em casa. Sempre. E inteligentíssimo da minha parte. De Deus, demais. Então, teve alguns momentos da nossa vida que a Tânia encontrava uns cachorros na rua que eu falava, meu Deus, esse não dá. Ela falava, dá.
E engraçado que ela arrumou cooperadores com ela, sabe? Então, o pessoal ajudava a cuidar, e aqueles cachorros vinham e lambia e estava ali. E, gente, é impressionante a fidelidade, a amizade de um cachorro, o retorno que ele dá, né? E você já conhece a história, ela é bem comum. Mas não é comum essa história se repetir entre os seres humanos. Você não vê isso acontecer com facilidade. Na verdade, aqueles que nós mais amamos são os que mais podem nos ferir. O ambiente onde nós vivemos, queridos, ele tem o poder de acessar lugares profundos em nossa alma. Toda mulher que se relaciona com um homem, um dia, sem ninguém ver, ela sangrou na sua alma. Está lá, ficou lá. Lembre-se, alguém irá ferir o seu coração. Guarda isso. Alguém irá ferir o seu coração. Jensen Franklin, em seu livro, ele diz: temos que aprender a amar como se nunca tivéssemos sido feridos. Olha que desafio, queridos. Aprender a amar como se nunca tivesse sido ferido. Se você voltar um pouquinho antes, o profeta Isaías diz no verso 15 do capítulo 30, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, na conversão e no descanso está a salvação de vocês, na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês, mas vocês não quiseram. Pessoas que preferem continuar feridas, pessoas que preferem desistir de amar, pessoas que preferem decidir não acreditar novamente. Ei, alguém vai desapontar você. Alguém vai falar mal de você. Alguém vai colocar você para baixo. Alguém vai rejeitar você. Alguém vai enganar você. Alguém já fez isso com você? Se você fechar os olhos, você vai se lembrar dessa pessoa. Enquanto eu estou falando aqui, você fechou os olhos e fala assim: foi fulano mesmo. Você já começa a procurar a pedra, o pedaço de pau, sei lá. Ou pode ter sido o seu pai ou a sua mãe, com palavras, com atitudes. Talvez o teu pai ou a tua mãe sumiu. Talvez você é pai e mãe e você sumiu da vida do seu filho. Talvez seja o cônjuge que traiu, o seu irmão que se recusa a conversar com você, o amigo que descobriu o teu segredo, falou para todo mundo, colocou lá no Facebook, o filho que se rebelou. Pastor, era tão bom até chegar a 14 anos, eu não sei o que aconteceu. Meu Deus do céu. Seu pastor que fez uma lambança, você acreditou nele, ele pisou na bola contigo. Pastor também erra. E tem uns que erram feio. É coisa esquisita. Seja o que for, ou quem for, você amou muito, mas foi ferido. Amou muito, mas foi ferida. E você já não vive mais plenamente. Na verdade, nem sabe mais se é possível. A tua pergunta dentro da tua alma é: por que eu confiaria novamente? Por quê? Ou é fácil amar quando tudo é fácil? Sim ou não? É fácil amar quando... Veja bem, na lua de mel é tão fácil amar. Apesar que tem umas luas de mel que dá vontade de deletar elas, né? É verdade. Esses dias agora eu fui com a Tânia, nós fomos comemorar o nosso aniversário num restaurante. Foi patrocinado, tá, gente? Nós fomos abençoados. E na beira do Hudson, chique demais. Comida boa, tratamento VIP. E a gente descobriu que a gente já está falando português, inglês, espanhol e mímica. Então, bom. Não, uma benção. Mas, gente, olha, nós chegamos, nós conversamos com o rapaz lá, o Valet. Conversamos com o cara, ele foi lá estacionar o carro, nós pagamos ele, nós entramos, fomos atendidos pelo pessoal, conversamos, batendo papo, perguntando, o garçom falou da família dele, a garçonete falou da casa dela, da família dela, das mudanças da vida dele. Nós entendeu tudo. Foi uma bênção, né? Uma bênção. E eles entenderam tudo que a gente falou também. No final, a gente saiu alimentado, é o que importa. Pagou, comeu, e olha, gente, foi maravilhoso. E a Tânia falou assim, no meio da nossa conversa, né?
A gente estava sentado lá, e tirando foto e curtindo o momento, ela falou assim, e o nosso casamento foi com pizza pago pelos padrinhos. 26 anos atrás, quando casou, não tinha dinheiro nem para janta. Os padrinhos foram lá e pagaram a pizza. Olha quanta coisa boa Deus fez. Como Deus cuidou, como Deus proporcionou. É fácil amar quando tudo está fácil, mas nem sempre tudo está fácil. E é dessas horas que não está fácil que a gente se lembra. A gente não se lembra das horas fáceis, a gente se lembra das horas difíceis. É elas que ficam na nossa alma. Jesus nos avisou sobre isso em Mateus 18, 7. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas venham, mas ai de quem é responsável por elas. Vai ter gente que vai fazer você tropeçar na vida. Machucar faz parte, é inevitável, mas não é o fim. Lembra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Amar é inerente ao ser humano. Ei, você não consegue viver sem amar. Você pode morrer sem amar, mas viver sem amar você não consegue. É impossível. Em 2008, eu perdi minha mãe. Foi uma época de crise no mundo. Nós estávamos vivendo um momento desafiador financeiro. E minha mãe estava lá no Paraná. Ela estava sentada do lado de fora da casa, numa cadeira, e o bisneto dela brincando. O bisneto correu, escorregou, caiu, e ela foi lá para socorrer ele. Quando ela foi socorrer ele, ela caiu e fraturou o fêmur. E aí ela fraturou o fêmur, foi para o hospital, e aí fizeram a cirurgia, e ela estava pronta para voltar para casa. Gente, vocês estão ouvindo o Hugo falar ali, que o Hugo está traduzindo em espanhol para ela, tá bom? Então, estamos juntos aqui, bacana? É bênção. E aí, a minha mãe caiu, fez a cirurgia do fêmur e estava pronta para voltar para casa. Mas os médicos resolveram deixar ela mais um dia no hospital. E ela ficou mais um dia no hospital e veio a infecção. E aí eles começaram a tratar a infecção. E como eles começaram a tratar a infecção, veio uma trombose. E aí, para poder curar da trombose, eles entraram com um medicamento para afinar o sangue dela. E aí entraram com o medicamento para afinar o sangue dela, veio a hemorragia. E com a hemorragia ela foi a óbito. Sabe, o que é engraçado é que não foi da queda que ela morreu. O problema dela foi uma queda. Mas ela morreu de permanecer no hospital tentando ser curada. Sabe a parte pior? Nós fazemos isso conosco mesmos. Ficamos tentando encontrar várias formas de seguir em frente e vamos piorando as coisas. Vai ficando cada vez pior. Ambientes de discussão, ambientes de divisão é o prato predileto de Satanás. É desgastante. Satanás, ele quer construir dentro da tua casa um lugar de cobrança, de briga, de incômodos, de desavenças. Ninguém suporta ficar em ambientes ruins. Ninguém tem prazer em voltar para um lugar onde todo mundo fica barulhando a cabeça, onde todo mundo fica falando, cobrando, acusando, criticando, senta na mesa, batendo na mesma tecla o tempo todo. Ninguém aguenta. É um sufoco na alma, é uma prisão emocional. Tudo que essa pessoa pensa, um dia eu vou embora daqui, Deus me livra desse lugar, Deus me tira dessa família. Por quê? Porque a alma está doente. E ela vai tentando, mas vai ficando cada vez pior. Não, nós não estamos falando de você aceitar ser enganado, nós não estamos falando de você ser pisado, de aceitar tudo. Nós estamos falando de ser curado, independente do que fizeram com você. Amém? Então, quando eu falo como se nunca tivesse sido ferido, eu aprendo algumas coisas. Sabe o que atrai o coração de Deus? Você pensar assim, pastor, o que atrai o coração de Deus? Não é a sua força, é a sua fraqueza. Quando eu sou fraco, eu sou forte. Deus, ele não resiste a lágrimas.
Sabe qual que é a lei da atração de Deus? A lei da atração de Deus é vaso vazio. Diga comigo, vaso vazio. Porque vaso vazio, ele enche com a sua graça, ele enche com o seu amor e ele enche com a sua bondade. Mas às vezes já está tão cheio de ódio, de rancor, de mágoa, de palavras, de atitudes, de gestos, que Deus não tem como encher. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a palavra não volta vazia. Amém? Se ela não volta vazia e ela faz aquilo que convém ao Senhor, o melhor lugar que você pode estar nessa manhã é aqui. Pastor, eu não queria estar aqui, mas você está. E essa palavra está te enchendo. Eu tenho 2 filhos, graças a Deus. E possivelmente eu errei em muitas coisas com eles. Mas a minha família, ela sempre foi cheia da palavra de Deus. Sempre. Se teve uma coisa que eu sempre investi neles, foi na palavra de Deus. Eu falava, senta aqui, nós vamos ler Bíblia. Nós vamos para a igreja. Eu não consigo entender, eu respeito, mas eu não consigo entender um pai e uma mãe que pega o filho, a filha, e fala, não, nós vamos ficar esse mês sem ir na igreja. Eu não entendo. Porque se você ensina o teu filho a não ir, se você não está indo na igreja, você está ensinando o seu filho a não ir. Está ensinando algo. Se ele está aqui ouvindo, se ele está aqui recebendo, a palavra vai entrando. Um dia ela vai fazer a diferença. Um dia ela, pai, eu não quero ir, mãe, eu não quero ir, eu quero ficar com meus amigos, não, você vai para a igreja, depois amigo, depois isso, mas primeiro a igreja, primeiro a palavra de Deus. Deixa aí ouvindo, está emburrado, deixa ouvindo, está de cara feia, deixa ouvindo. Uma hora a palavra entra, porque a palavra, ela não volta vazia. Talvez você diga assim, como pai e mãe, pastor, o meu filho, a minha filha, não tem jeito. Para você não, para Deus tem. Para Deus sempre tem jeito. Então, como se nunca tivesse sido ferido, eu aprendo algumas coisas que eu quero deixar com você. Primeiro, compreenda a reconciliação bíblica. Em 2 Coríntios 5,18, ora, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Paulo está falando aqui, olha, a ninguém conheçamos segundo a carne. Paulo está dizendo assim, olha, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E aí ele vai dizer, por isso Deus nos deu o ministério da reconciliação. Por quê? Porque quando você olha para uma pessoa e não olha para as atitudes dela, você acredita que Deus pode fazer algo nela, ela pode se tornar uma nova criatura, e isso só é possível porque Deus te deu o ministério da reconciliação. Então expressa Jesus para ela. Porque é com o teu Jesus que ela será transformada. É com o meu Jesus que ela será transformada. Amém? Não olharmos para a atitude, saber que em Cristo pode haver mudanças reais. Veja para você, olhe para a sua vida. Quantos hábitos ficaram para trás na sua vida? Quantos novos hábitos chegaram? Eu me lembro assim, quando eu tinha 17 anos, 18 anos, gente, eu sentava na pizzaria e eu comia a pizza inteira. De 8 pedaços. Comia tudo. Hoje eu como meio. E já estou pensando assim, cadê o Sonrisal? O Eno, o sal de fruta. Hábitos que mudam. Hábitos que mudam. Quando eu era novo, deitava e dormia em qualquer lugar, babava. Hoje fica arrumando lugar para poder conseguir dormir. Fica fofando o travesseiro. Meu Deus, cadê o sono? Onde você está? Hábitos mudam. A vida muda. Olha para o seu corpo, como mudou. É possível mudar, amém? Diga assim, é possível mudar. Veja, o amor de Deus, ele nunca está fora, ele sempre se encaixa, ele sempre organiza. Sem amar é impossível se relacionar. Eu conheço a tentação de continuar ferido, queridos. Vou dizer para você o que a tentação de continuar ferido faz com a gente, quando a gente cede a ela. Coração partido, memórias confusas, pouca alegria, perda de identidade, emocionalmente exausto, fugas emocionais como solução. Você pode passar pelo fogo,
mas você não precisa permanecer no fogo. Problema, todo mundo tem, sim ou não? Ó, vou dar uma chave para você. Problema trabalha de empregado para Deus. Pastor ficou doido. Não, problema, ele serve para te levar diante de Deus. Problema nos leva para Deus. Eu não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é possível. Você pode escolher entre olhar para a cicatriz nas memórias ou continuar sangrando na alma. É uma decisão pessoal. É impossível reconciliar sem perdoar. Entenda a reconciliação bíblica. Por que Jesus veio? Ele disse, Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Reconciliação. Segunda coisa que eu aprendo, estabeleça limites saudáveis para você. Diga assim, para mim. Você não sente vergonha quando ama? Pastor, explica melhor isso aqui. Quantos tem filhos aqui? Então você vai entender o que eu estou falando. Filho fazendo birra no mercado. Dá vontade de deixar lá, mas você leva embora. Não é? Você ama. Você ama. Então você leva com você. Você quer ver coisa chata? O teu filho fazendo bagunça, alguém coloca a mão na cintura e pergunta assim, tem pai nem mãe não? Que coisa chata. Aí você fala assim, tem sim, é bagunceiro, mas é meu. E já cata e já fala assim, nunca mais eu volto nesse lugar. Ou, você não sente vergonha quando ama. Você nunca é rebaixado quando ama. Pastor, eu vou me humilhar até quando? Esta raiz tem nome, orgulho ferido. Porque quem ama não se sente rebaixado. É verdade que algumas coisas quebram e não podem ser mais restauradas, mas Deus pode fazer tudo novo. Amém? Deixa eu dar uma outra chave para você. Abra a sua Bíblia em Filipenses 3:13. Filipenses 3:13. Abriu? Vai jogar aqui no telão? Vou dar uma chave para você. Ó, Paulo diz assim, olha, pode olhar aqui, ó. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço. Alô? Vou ler de novo. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço. Esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Amém? A brincadeira sobre o celular, tá, gente? Quando nós estamos num lugar que tem paz, que é saudável, o celular toca e a gente ri, amém? Amém? Estamos família, glória a Deus. Manhã boa, estamos aqui aprendendo, crescendo, e eu já vou orar com você para abençoar a tua vida. Sabe o que o Paulo está falando aí? Quem aqui tem o hábito de esquecer as coisas? Deixa eu te falar para você uma coisa aqui, ó. Ó, como se nunca fosse ferido. Presta atenção. Você não precisa ter somente uma boa memória. Você precisa ter bons esquecimentos. Esqueça algumas coisas. Você esquece tanta coisa importante, mas o que não presta você quer ficar lembrando? Esqueça. Um bom esquecimento faz bem. Para um novo dia, a noite precisa passar. É necessário. Deus pode curar sua dor, amém? Ao invés de impor limites para o outro, imponha limites, defina limites para a sua dor. Você vai deixar doer enquanto você quiser. Chega! Você não precisa colocar filtros em sua foto para as redes sociais. Você pode escolher entre esconder a dor ou deixar Jesus curar. Então, nesta manhã, defina filtros para a sua dor, defina limites para ela. Amém? Terceira coisa que eu aprendo, que eu quero deixar para você, caminhando para o fim. Decida restabelecer seus relacionamentos. Quando eu e Tânia nos casamos, logo no primeiro ano, os pais dela, que eu amei de verdade, todo o meu coração, e sempre cuidei deles da melhor maneira dentro do nosso possível,
E a gente sempre lutou por isso. Sempre respeitei meu sogro e a minha sogra. Sempre os abracei e beijei. Sempre investi neles financeiramente, inclusive. Por quê? Porque eles deram para mim a minha querida Tânia. Mas quando eu cheguei na casa deles, o casamento deles estava quebrado. O pai da Tânia tinha tido uma falha e aquilo levou um dos irmãos da Tânia a chocar com o pai. E eles ficaram 7 anos sem conversar. 7 anos na mesma casa, sem conversar, sem falar um com o outro. Um chegava, o outro saía. Um almoçava, o outro almoçava. Olha que situação, 7 anos. Até que um dia eu sentei à mesa junto com os dois. Falei, vem cá, vocês dois, senta aqui. O senhor e o você, senta aqui. Vocês podem, a partir de hoje, nunca mais conversar comigo, porque eu sou genro e cunhado, eu sou agregado, não é parente. Então não tem problema. Agora, entre vocês dois não pode haver isso. Falei para eles, sabe por que as coisas não vão bem para você? Porque vivia quebrado financeiramente, cada acidente pior que o outro, a coisa complicada, vivia arrebentado, quebrado, vida confusa, não conseguia dar em nada. Falei, sabe por que a vida não vai bem para você? Porque ele é seu pai. E independente do que ele fez com a sua mãe, ele é seu pai. A Bíblia diz que você tem que honrar o seu pai. Então você precisa restabelecer a ordem espiritual na tua vida para que você seja abençoado. Você precisa voltar a falar com o seu pai. Aí peguei e falei com o meu sogro. Falei, olha, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Ele é seu filho e ele está preservando aquilo que ele ama. Por isso que ele está agindo assim. Mas cabe ao Senhor dizer assim, olha, meu filho, eu errei, me perdoa, vamos corrigir daqui para frente. Os dois começaram a chorar, oramos juntos, se abraçaram, e quando o meu sogro partiu, os dois eram os melhores amigos que tinham dentro da casa. Ou decida restabelecer os seus relacionamentos. Pais afastados dos filhos por anos, famílias sem conversar há anos. Tem gente que tem a capacidade de brigar dentro de grupo de WhatsApp da família, discutir, pelo amor de Deus. Para com isso, pede perdão, fala assim, não, vamos ser felizes, vamos ser família, expressa Jesus, releva o assunto, volta para o grupo se saiu, volta para o grupo da sua família. Fala assim, minha família, eu estou aqui, eu amo vocês, me perdoa. Eu quero dar para vocês do meu Jesus, eu quero receber do Jesus que vocês têm. Gente, nós somos cristãos, a igreja precisa falar a verdade. Família tem que ser sarada. Eita, Deus, restabeleça. Netos que nunca conheceram o avô e a avó. Não, na casa dos teus pais nunca irão. Como assim? Coloca a tua postura, fala assim, olha, pode até ser sogro seu e sua sogra. Você deve honrar porque são meus pais. Se você não quer, eu vou te respeitar. Deus trata com você. Mas eles são filhos meus também. 50% desses bichinhos aí é meu. E meu pai e minha mãe gerou eu. A descendência deles vai conhecer sim. Vai se relacionar sim. Quebra teu coração. Deixa ir lá. Deixa relacionar. Deixa abraçar. Deixa beijar. Você não sabe a ferida que você gera no coração de um avô, de uma avó, quando você diz, não vai ver o neto. É a descendência dele. Ele sonhou com aquilo, ele orou por aquilo, ele desejou aquilo. Ou vítimas de abusos que continuam escravas emocionais e não permitem relacionamentos. Pessoas que perderam entes queridos e não sabem mais como seguir em frente, não conseguem amar os vivos. Ame os vivos, siga em frente. Em 1 Coríntios 13:2, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Sua resposta é proporcional à sua dor. A Bíblia conta a história de um jovem chamado José. Você conhece a história? José, os irmãos dele tiveram inveja dele, jogaram ele numa cisterna, venderam ele como escravos, enfim, ele foi parar lá no Egito. Lá ele se levantou, casou e teve 2 filhos. O primeiro filho dele foi Manassés.
Lá em Gênesis 41, 51, ao primogênito José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa do meu pai. José, ele teve uma escolha. José, ele poderia se vingar dos irmãos ou amar como se ele nunca tivesse sido ferido. Ele preferiu esquecer e amar. Em Gênesis 50, 20, vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Olha, você tem uma escolha. Existem dores que eu nunca senti. Falando de mim, existem dores que eu nunca senti. Mas todas as dores que eu já senti até hoje, Deus me curou de cada uma delas. Ele pode curar a sua dor. Você quer continuar ferido ou quer ser curado? Você pode continuar sendo vítima enquanto quiser. Pode se entregar a sentimentos destruidores ou pode se permitir curar. Em Jó 5,18, porque ele faz a ferida e ele mesmo a faz sarar. Ele fere e as suas mãos curam. Ontem eu senti um dos piores sentimentos da minha vida. Há 3 meses nós decidimos trazer o meu filho para os Estados Unidos de volta. Nós não queríamos que ele passasse pela tempestade emocional e espiritual que sinalizava no ano passado, e nós decidimos que ele precisaria voltar para o Brasil. Ele retornou e a gente decidiu trazer ele. E nesse período nós oramos pela vinda dele. Ronaldo, como intercessor, sabe, toda terça-feira, todos os dias eu orava pela vinda dele, coloquei várias pessoas para orar pela vinda dele. E ontem meu filho chegou aqui nos Estados Unidos, 5:30 da manhã. E às 10 da noite ele teve que retornar pelo Brasil porque a imigração não deixou ele entrar. Meu filho estava aqui no aeroporto, ó, do lado. E eu não consegui dar um abraço nele. 1 ano e meio sem vê-lo. É o pior sentimento que eu já senti na minha vida. Se você deixar, Deus cura as suas feridas, amém? Pastor, e o que acontece quando Ele cura? Abra sua Bíblia em Isaías 30, 26. Olha ali, ó. Quando o Senhor tratar as feridas do seu povo e curar os ferimentos que Ele mesmo causou, a luz brilhará tanto como o sol. A lua brilhará tanto como o sol. E a luz do sol será 7 vezes mais forte, como se num só dia brilhasse a luz de 7 dias. Olha a promessa dele para você. Suas noites serão como um dia, e os seus dias brilharão ainda mais. Quer saber como viver como se nunca tivesse sido ferido? Acredite no destino profético que Deus tem para a sua vida. Todo mundo aqui já foi ferido, sim ou não? Sabe qual é a diferença? Tem aqueles que decidiram seguir em frente. Vamos ficar de pé?